Muito bem. Então, assim, no primeiro momento, e acho que é por isso que até que a gente está aqui, né, Rafael, para falar um pouco sobre isso, a inadimplência realmente cresceu nesse período de pandemia, né? E por que que, eventualmente, essa inadimplência cresceu? Quais seriam as causas da inadimplência ou as principais causas da inadimplência, né? Nesse momento atual, a gente pode dizer que, sem dúvida nenhuma, a pandemia, que vem desde março de 2020, ela contribuiu decisivamente para o aumento dessa inadimplência. E aí a gente percebe, e aí para isso basta abrir o jornal, quer dizer, o site dos jornais, né? Ninguém está lendo mais o jornal fisicamente, abrir os sites e a gente verifica que o desemprego hoje é um tema comum, né, dentro da mídia, né? A mídia comentando sobre a questão do desemprego, chegou a 13%, agora está em torno de 11%, com a retomada da economia, deu uma diminuidinha tal, mas o desemprego, sem dúvida nenhuma, é uma das principais causas da inadimplência. E aí, quando nós falamos naquelas regiões, identificando um pouco do nosso público, etc. e tal, a gente percebe que existem determinadas regiões do país que têm uma inadimplência, têm um desemprego maior do que outras regiões, né? Então, é muito importante, na hora de fazer a cobrança dentro da instituição de ensino, a gente tentar identificar com aquele pai ou com aquele aluno, no caso do ensino superior, por que ele está inadimplente, né? Ele está inadimplente porque realmente ele está desempregado, né? Ou ele está inadimplente por uma outra causa. No caso, todos sabem disso, da educação básica, além do desemprego, a gente tem também a questão da separação de pais, né? Os pais se separam e aí fica aí aquela coisa, quem vai pagar, quem não vai pagar, quem vai pagar, não, você paga, eu pago, ninguém, mas na verdade ninguém quer pagar, mas enfim, está ali aquela discussão, né? E, às vezes, nessa discussão, eles criam realmente um probleminha com a escola. Não, mas ele falou que ia pagar, e aí não está pagando. Então, isso é uma coisa clássica na educação básica. E um outro problema clássico na educação básica, a gente vê também a questão de, infelizmente, doença, né? Às vezes, as pessoas têm um problema de saúde grave, no caso dos pais, então, né? E isso acaba gerando uma inadimplência aí junto à instituição. Mas identificar, por que eu estou falando isso? Porque identificar a causa da inadimplência ajuda no processo de negociação, né? Eventualmente, a escola vai ter que dar uma flexibilizada nisso, nas regras de negociação, para poder realmente não só recuperar os valores que não foram pagos, né, como também viabilizar a continuidade desse aluno dentro da escola. Nós não podemos esquecer que a gente tem a questão do long life learning, né, que os alunos hoje estão estudando cada vez mais, a gente tem estimulado esse estudo, né? Então, no caso da educação básica, ele vai poder, eventualmente, depois ir para o ensino superior, tem muitas instituições que têm as escolas e que têm as faculdades, e após a faculdade, a Sônia falando dos nossos currículos, não é à toa, né, Rafael, que a gente estuda mesmo, estuda muito, porque a concorrência é grande, a gente tem que se atualizar, tem muita coisa acontecendo. Então, é fundamental que a gente venha fazer uma pós-graduação, que nem eu fiz uma pós em Direito Tributário, mas principalmente para eu me atualizar em relação às questões da área de impostos, né? Porque eu era do tempo do ICM ainda, quando eu fiz Direito, quer dizer, nem existia o ICMS. Então, isso é fundamental, esses cursos que a gente faz, na verdade, além de ser muito gostoso, né? Está dentro da academia, sem dúvida nenhuma, mas fundamental para a gente se atualizar. E aí, no caso, a gente conhecendo esse aluno e conseguindo com ele fazer uma negociação que seja positiva em função da causa principal, a gente pode conseguir fidelizar esse aluno em relação à instituição e aí conseguir tê-lo como aluno durante muitos anos. O mestrado mesmo, que a Sônia estava comentando, eu entrei aos 50 anos de idade no mestrado, imagina, depois de 20 anos, né, de 25 anos de conclusão do curso da graduação, mas é que houveram outros cursos no meio do caminho,
E foi super legal, porque foi um mestrado de empreendedorismo profissional, novo, inédito, da USP. Então, é super bacana e a gente tem que pensar nessa questão na hora de negociar. Depois, um outro fator que a gente está vendo e que vai aumentar, né? Ontem os painéis foram muito esclarecedores, principalmente falando de cenário, mas que vai aumentar a inadimplência é a questão da inflação, né? A própria escola vai ter esse problema no caso de reajuste de preços, por exemplo, eventualmente de mensalidade, em função de salários de professores, em função dos custos fixos da escola que podem vir a subir. Isso pode vir a impactar, infelizmente, no preço da mensalidade. Então, a inflação hoje, infelizmente, é uma realidade. E isso pode fazer com que a inadimplência cresça, porque, eventualmente, as mensalidades terão que ser reajustadas. Para esse ano, o pessoal já reajustou, e para o ano que vem, sabe lá quanto que vai ter que ser esse reajuste, né? E a gente sabe que acontece principalmente na educação básica, também ocorre um pouco no ensino superior, que é a troca de escola. Eventualmente, o pai sai da escola de, sei lá, R$2.000 para a escola de 1.500, tem 2 filhos, dá de 1.500 para 1.000. A gente viu que até saíram reportagens recentes, podia ter colocado alguns recortes aqui, do número de alunos em escola pública, que vieram da escola particular, no caso do ensino básico, porque não estavam suportando, ou por uma questão de desemprego, não estavam suportando o pagamento da mensalidade. Então, a gente, nesses momentos de crise ao longo dos últimos anos, isso é muito comum, a gente já viu isso em outros momentos, você tem essa transferência, essa migração, vamos dizer assim, né, do aluno da escola particular para a escola pública e vice-versa. Melhorou a economia, diminuiu o desemprego, ele sai da escola pública e vai para a escola particular. Quer dizer, esse movimento é realmente nítido. E, atualmente, nós percebemos, com a pandemia também, essa questão de algumas pessoas indo para a escola particular. Aí eu falo aqui embaixo, né? Efeito dominó, migração de escolas para escolas mais baratas, etc. Isso é uma realidade e tem que ficar atento na hora de fazer o reajuste da mensalidade. Eu já vi escolas, nossas clientes até, que tiveram alguns problemas, às vezes numa estratégia de custeio um pouco equivocada, querendo, nesse caso, foi uma escola que queria se destacar como a melhor escola da região e, por conta disso, ela se posicionou com um preço de mensalidade premium. No final, o efeito não foi muito o que eles esperavam, quer dizer, eles perderam alunos, ao invés de aumentar a inadimplência e, ao invés de ter um maior número de alunos, e ser reconhecido pela região como a melhor escola da região. Então, ali teve eles até depois identificaram alguns problemas de pesquisa que eles fizeram, etc. e tal, e aí depois retornaram e voltaram ao valor de mensalidade, ao posicionamento anterior, né? Uma outra coisa que, infelizmente, né, contribuiu tanto para a evasão como para o aumento da inadimplência foram as aulas online. Isso não resta a menor dúvida. Eu, aqui no escritório, tenho um monte de jovens universitários, todo mundo assistindo aula pelo celular, né? Muito difícil, às vezes, assistir aula pelo celular. Não tem, às vezes, não tinham pacote de dados, estavam usando o Wi-Fi do vizinho, outros não tinham nem impressora também, para poder, eventualmente, imprimir algum material que fosse necessário, tinham que recorrer a lan house, essas coisas. Então, eu percebi, na pandemia, que isso acabou desestimulando. Eu tive funcionários aqui que trancaram a matrícula, né, durante o ano de 2020, retornando somente nesse ano de 2021. Em 20 ainda fizeram, assistiram, tentaram, não sei o quê. 21 trancaram a matrícula e retornaram agora em 22. Né? A gente percebeu algumas escolas, inclusive clientes nossos, ficaram felizes com isso, que aumentou o número de matrículas, né, que o pessoal voltando para assistir aula em função de não ter mais que fazer aula online, né? Isso gerou, sem dúvida nenhuma, aumento da evasão, queda nas matrículas e, por último, aí depois o Rafael, o Fernando, não sei se teve alguma experiência nas consultorias,
eu tenho visto alguns clientes com problema de endividamento, né? Sem recursos realmente, quer dizer, a escola ela tem um timing diferente, às vezes, do mercado, porque ela se programa para ter 1.000 alunos, 2.000 alunos, 3.000 alunos, e aí, de repente, ela não tem todo esse número de alunos e acaba que está com custos fixos, ok, mas os custos variáveis altos, e aí a gente teve alguma exposição sobre isso, o pessoal não consegue reduzir custo fixo na mesma velocidade que o aluno deixa de assistir às aulas e deixa de efetuar os pagamentos. Isso é um baita desafio para o administrador educacional. Como é que ele consegue acompanhar isso para conseguir reduzir o seu custo na medida em que ele perde aluno, que ele perde mensalidade, que o pessoal entra com pedido de cancelamento ou de trancamento e coisas dessa forma. E a gente tem percebido, infelizmente, né, eu tenho exemplos de faculdades e de escolas que estão endividadas e que estão tendo que recorrer ao mercado para poder cobrir as contas aí, e estão se mexendo aí para se reorganizar, né? Aí depende de um trabalho difícil, reduzir custo, né? É um desafio mesmo. Muito bem.